Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós continuamos na presença do Senhor nesse momento, porque nós queremos lhe agradecer, meu Deus, por tão grande oportunidade que nos é concedida estar na Tua casa. Já ouvimos aqui maravilhosos louvores e agora vamos ouvir a Tua palavra. E para isso nós pedimos, usa o Teu Filho nas Tuas mãos, meu Deus, e fala conosco nesta manhã. É o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Nesta manhã vamos compartilhar e aprender um pouco mais da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, através desta lição, que é o avivamento e a missão da igreja. Os irmãos podem sentar. Hoje, minha primeira ministração desta lição. E nós vamos aqui, então, ver, né? Vamos aqui fazer uma análise, digamos assim, do papel ou do chamamento da igreja na sua missão de exercer a sua função aqui na terra, como igreja. Eu vejo que Paulo, numa ocasião, ele falou assim, se eu fizer só aquilo que me mandam, eu sou inútil. Ele se considerou, se fizer só aquilo que eu me mando, ele está fazendo o básico. Ele falou assim, eu tenho que fazer muito mais, mesmo que não me mandem fazer, eu tenho que fazer. Que aí sim eu estou fazendo alguma coisa para agradar a Deus. E eu me vejo também que tem uma passagem que a palavra de Deus diz assim, que não deveis nada a ninguém. Ou seja, não devemos dever nada a ninguém. Dívidas pagas, coisas com os nossos pais, com nossos cônjuges, tudo pago. A única coisa que a gente pode dever para alguém é o amor, que eu tenho que estar sempre devendo. Por mais que eu faça, eu ainda devo. Ou seja, eu tenho que amar muito. Eu tenho que fazer muito mais daquilo que é o básico. Ou seja, então, eu entendo que agora, iniciando esta lição, irmãos, ela parte de uma coisa interessante que é para nós. Que é, não, a gente... O irmão até falou ali, né, que a gente está vivendo um momento de que a igreja está... A incredulidade está crescendo. O mundo está sufocando, muitas vezes, a igreja. Mas uma coisa que é o que move a igreja não é só o fazer, porque eu não posso fazer se eu não estiver movido pelo quê? Pelo entendimento, pelo sentimento, pelo desejo de fazer. Né? Nós temos que ter o desejo de... Tem que estar na nossa alma o entendimento que a gente está vivendo nos últimos dias e que a igreja precisa ser avivada. Então, essa lição 11 aqui, irmãos, como já foi lido, que é para pregar, a igreja foi chamada para pregar a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A verdade prática desta lição que está aqui, neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. E como, irmãos? Então nós vamos chegar a um avivamento. É o que nós vamos tentar discorrer um pouco aqui, para ver como nós chegaremos a um momento, dizer assim, agora sim eu me sinto pleno. Né? Eu estou, digamos assim, fazendo uma analogia aos homens da igreja primitiva, estou pronto para morrer pelo Evangelho. Será que estamos prontos para morrer pelo Evangelho, digamos assim? Não há necessidade hoje de... Não chegou a esse ponto ainda da nossa vida. E eu creio que não vai chegar. Mas então, irmãos, uma coisa que é certo, nós temos que estar revestido, estar com o revestimento do Espírito Santo em nossa vida. Porque ele é o que vai nos propulsionar. Mas como eu vou estar cheio do Espírito Santo? Uma característica, irmãos, todos os crentes avivados, é o que eu falei, é o comprometimento com Cristo e com a missão dada por Ele. Que missão? Veremos na lição agora adiante. A Bíblia também nos orienta, irmãos, que nós devemos ter o fervor. O fervor é porque nós temos sentimento com a obra de Deus. Eu tenho sentimento pelo Evangelho. Eu tenho sentimento eu não posso ficar, irmãos, apenas... Não me conformeis com este mundo, que nem diz Paulo.
não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos no vosso entendimento para conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, o mundo está bem complicado. O mundo está bem difícil na atualidade, por diversas coisas. Está difícil porque uma vez eu ouvi o irmão pregar das influências, eu me lembro bem dessa pregação que o irmão falou das influências deste mundo, sobre a vida. Eu não digo só a vida dos adolescentes. Ele influencia na vida do adulto, do idoso, da criança. Todos somos influenciados hoje pela era digital, pelos meios digitais. E como nós vamos, irmãos, então voltar a uma vida de oração, a uma vida de desejo, de ardor, de fervor, em meio a tanta esta oferta, essas distrações deste mundo moderno? São muitas coisas para distrair o ser humano hoje, muitas. E eu acho interessante uma coisa, irmãos, que a tecnologia ela é criada para que o homem tenha mais facilidade de fazer as coisas, mas parece que está sendo o contrário. Antigamente, quanto menos tecnologia o homem tinha, mais tempo para adorar a Deus. Parece que a tecnologia hoje está roubando em vez de facilitar, está dificultando a nossa vida. Parece que o homem está sempre na velocidade, não consegue cumprir, que 24 horas por dia não é suficiente para fazer tudo o que é para fazer, às vezes, durante o dia. Precisamos mais. Então, parece que a tecnologia, então, está oprimindo, não consigo mais ter tempo para nada, embora deveria ter facilitado. Irmãos, a introdução desta lição diz assim: nesse trimestre vimos que nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. A palavra-chave desta lição é missão. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam de avivamento espiritual para proclamar o evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Então, nós vamos agora, irmãos, primeiro tópico desta lição é o avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos, é o primeiro título, é subtítulo, o desânimo dos discípulos. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados. Irmãos, ânimo. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu estava vendo o que é ânimo. Ânimo é uma condição emocional do ser humano, relacionada ao seu estado de espírito, humor e temperamento. É um sentimento prolongado, não é um sentimento tipo medo, a ira, alguma coisa assim, que é momentânea, alguns sentimentos. Mas o ânimo é alguma coisa, um sentimento prolongado que há no ser humano. E é uma condição emocional. O meu emocional, ele tem que estar animado. E às vezes isso está ligado ao temperamento, ao humor. E nós podemos mudar de ânimo. Existe o bom ânimo e o mau ânimo. Eu posso estar animado para fazer uma coisa má, mas Jesus falou assim: vocês têm que ter bom ânimo. Bom, um ânimo é o contrário de desânimo. Desânimo é a mesma coisa que desestimulado, esmorecimento. A pessoa desanimada, ela está dizendo, ela não tem o estímulo, ela está esmorecida, ela está sem vontade de fazer alguma coisa, ela está cansada, desmotivada, e eu comecei a pensar, as pessoas dizem, quem nunca passou desanimado? E eu não falo somente nas coisas relacionadas à igreja, que é o principal, é o nosso objetivo desta aula, é fazer-nos tornar animados a fazer a obra de Deus. É fazer-nos animados a enxergar o que está para acontecer, é fazer-nos animados para saber que nossa casa terrestre aqui se desfizer, nós teremos um edifício da parte de Deus, feita pelas próprias mãos de Deus, nos céus. Essa nossa casa, esse é o ânimo. Esse é o ânimo, tipo Paulo falou assim, olha, eu prefiro morrer, que daí eu vou para Cristo, mas a necessidade que eu viver para mim é Cristo.
O morrer é lucro. Então, irmãos, nós temos que enxergar não apenas o que é material, o que é físico. O ânimo que Cristo está dizendo, você tem que enxergar além desta vida terrestre. Nós passamos por desânimos de muitas situações. Quem na vida, na sua adolescência, no passado ou no presente, por às vezes assim, eu almejar uma vaga, por exemplo, de emprego, ou passar num concurso, eu vou lá, estudo e aquilo não dá certo. Bom, então isso me causou um certo desânimo, eu fiquei frustrado, me desanimou, eu perdi a vontade de continuar estudando, eu perdi a vontade de continuar objetivando aquele alvo que eu queria. Só que nas Escrituras Sagradas, Cristo falou em relação à igreja e ao mundo. Os discípulos aqui eles estavam almejando uma coisa assim, olha, o nosso Salvador, o nosso Rei, ele veio para reinar, para destronar esse Império Romano e vai reinar sobre Israel e vai tornar o melhor. E quando aquilo que eles achavam que ia acontecer não aconteceu, eles ficaram desanimados. Poxa vida, o nosso Rei, o nosso Messias, aquele homem que a gente entendia que nas Escrituras era para vir reinar sobre Israel, morreu, foi crucificado. E desanimaram. Eles ficaram desalentados, se esconderam, escondidos andavam. Porém, eles não tinham entendido, mesmo após ressuscitado. E agora eu vejo uma coisa, irmãos, que às vezes mesmo nós estamos desanimados e Cristo ao nosso lado, nós não enxergamos Ele nas nossas vidas, porque nós não sabemos muitas vezes que a nossa ansiedade é esperar, e ficamos desanimados enquanto nós devemos estar sempre animados. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu vejo os discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, desanimados, e o próprio Cristo ao lado deles discorrendo sobre as Escrituras, mas os olhos deles estavam o quê? Fechados, não enxergavam Cristo ao lado deles. Só quando Cristo desapareceu, e eles entenderam, depois que Cristo se revelou, aí eles entenderam. Não é à toa que nosso coração ardia quando Ele falava. Às vezes Cristo está falando ardentemente em nossas vidas, para que nós venhamos a ser uma igreja neste século, diante de todas essas distrações, essas ocupações, nosso coração ainda arda com a sua palavra. Ainda arda, que nem o irmão falou, com apenas um abraço, uma palavra de um cristão cheio do Espírito Santo, um cântico que Deus use, a irmã continue usando poderosamente, porque o cântico às vezes toca na alma. Uma palavra toca na alma. Uma lição, uma pregação toca na alma. Então, irmãos, o ânimo, ele vem da alma. Ele vem do latim animus, que significa alma. Alguma coisa ligada à alma. Então, irmãos, ele está ligado ao ânimo, à coragem, à mente. Então, irmãos, esse é o ânimo, não desanimados. Então, irmãos, os discípulos, aqui no tópico 2, diz que a aparição de Jesus aos discípulos, após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus, Jesus lhes disse: paz seja convosco. Eles pensavam que viam algum espírito, até que Jesus lhe mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Está escrito em Lucas 26, 41. Então, irmãos, vejam bem que estavam tão desanimados, que mesmo Cristo se apresentando, eles ficaram incrédulos. Então, irmãos, a palavra desânimo, ela é o resultado do conflito sentido entre expectativas e um acontecimento que parece diminuir as chances dessas expectativas se concretizarem. Não importa, irmãos, não importa em que fase, em que período. Eu digo que cada pessoa tem o seu universo pessoal, mas não importa em que fase da vida pessoal, da vida espiritual, mas nós devemos, irmãos, então, carregar nossas vidas. Se Cristo disse, há de se cumprir. Se Cristo falou, eu tenho que me animar. Eles não entenderam o motivo de ficar desanimados, não entendiam o plano de Deus na sua vida. Mas, irmãos, o importante é entender e saber que Cristo está ao nosso lado. E é momento, irmãos, mais do que nunca. Eu digo que a igreja primitiva, irmãos, ela fez tudo o que fez. Homens deram a vida
As igrejas foram para covas, para as arenas, serem mortos, porque eles acreditavam que Jesus era para aquele tempo voltar. Mas pelos estudos, pelos esclarecimentos, pelas teologias hoje, pelos estudos das Escrituras, nós sabemos pelas evidências, irmãos, então que Jesus está para voltar no tempo próximo. Os sinais indicam. Se eles erraram achavam que faziam tudo o que fizeram, quanto mais a igreja de hoje não deve ser uma igreja avivada e animada, motivada, com bom ânimo, sabendo que é para próximo, que esse corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. É para perto, irmãos, é para o tempo de agora, que em breve Jesus arrebatará a sua igreja. Alguns estão partindo, se for da vontade de Deus, mas o certo é que, se mantiverem a sua fé, serão revestidos pela imortalidade. Acabarão os problemas desta vida. Mas é para o tempo presente é que nossa motivação deve ser dobrada, maior do que a igreja primitiva. Porque é para agora, que é para o tempo próximo que Jesus há de voltar. Aleluia. Então, irmão, o avivamento após a ressurreição. E por que, irmãos, que nós devemos ser avivados? Por que nós devemos ser avivados, irmãos? Porque há uma pobreza, irmãos. Há uma pobreza no mundo. Hoje nós temos esse carnaval aí. A gente passa aqui, está cheio de jovens amanhecidos, jovens. E se eu não tiver um sentimento de orar por essas almas, mesmo, a Bíblia diz que até os inimigos devemos orar, essas almas perdidas, é uma pobreza espiritual, há uma pobreza material, existe. Se a gente for percorrer lugares, a gente vê muita pobreza. Existe muitas pobrezas por causa das drogas, existe muitas pessoas envolvidas com drogas, prostituição. Há muitos problemas dentro dos lares. Eu acompanho muito, meu trabalho, praticamente, conheço quase todos os problemas aqui dentro de Uruguaiana, em função do meu trabalho, problemas maiores que acontecem. E eu vejo tanta desgraça no meio familiar. Eu acompanho muitas coisas no meio familiar, assim, irmãos, e isso ganha disparado, sabe? O que ganha disparado os problemas hoje, irmãos? É os problemas dentro das famílias, dentro dos lares. A igreja, e o papel da igreja é sentir isto, é buscar para si isto. Eu sei que existe problema, mas eu não me conformo com isso. Eu oro a Deus, eu busco a Deus, eu quero estar avivado, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu não posso estar desanimado, eu tenho que estar animado conforme Jesus falou, porque assim eu posso contagiar, contaminar, assim eu posso envolver as pessoas, o mundo perdido. A igreja é o pronto-socorro espiritual para o ferido, para o machucado, para o perdido. Quando chegar dentro da casa de Deus, ou quando encontrar um cristão, ele deve achar refúgio, conforto. Mas para isso nós temos que estar animados, conforme diz a palavra de Deus. Estar com o nosso avivamento, buscando a Deus em oração, na leitura da palavra. O avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandado da grande comissão e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o seu ministério. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e todos os lugares. Depois dos Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Está escrito em Atos aqui, capítulo 3, capítulo 5, como está escrito ali. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Felipe curou muitos enfermos. Deste modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. Aleluia. Então, agora já passando para o tópico 2 desta lição, o avivamento na missão da igreja local. A incredulidade, ela é o inverso, a dúvida é que traz a incredulidade. Então, a dúvida é o inverso, é a oposição da fé.
E nós temos, irmãos, que alimentar uma e deixar a outra. Se nós alimentarmos a dúvida, nós vamos ficar retraídos, nós não vamos dar o passo necessário para que façamos da forma que Deus quer que façamos. Irmãos, em Filipenses diz assim, até o que pensar. O que deve ocupar o meu pensamento? O que deve naquilo que é boa fama, naquilo que é louvável, naquilo que é justo. Então, irmãos, a Filipenses ela já tem uma relação naquilo que devemos pensar. Até isso a Bíblia ensina. O que vocês têm que pensar? E às vezes as pessoas alimentam, e há grandes problemas diante enfim, todas as pessoas têm certas dúvidas às vezes. Mas eu não nasci para fazer isso, eu não sei se eu posso fazer. Tem coisas, irmãos, que talvez eu gostaria de ser cantor. Eu amo ouvir as pessoas, mas não adianta. Não nasci para isso. Talvez eu não nascesse para fazer tanta coisa, mas tem coisas que, independente do que for da função de executar alguma coisa na igreja, coisas que eu posso fazer, orar, contribuir, ou seja, com trabalho financeiramente, porque aí eu estou fazendo missão. É eu sentir que aquilo eu preciso fazer. O avivamento nas missões locais. Como eu falei, irmãos, eu posso fazer um avivamento. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Este é um modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do evangelho de Jesus se faz notório. Então, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo é notável. As pessoas vão ver, porque ela quer fazer, ela quer se envolver. E como eu falei, irmãos, na igreja hoje ela não vive em perseguições, ainda não, e que Deus não permita que isto ocorra aqui no nosso país, que Deus não permita que nós venhamos ter essa liberdade constitucional que ainda temos de manter. Podemos pregar, podemos pegar um folheto e entregar, podemos falar para um colega, mesmo que a pessoa não goste, mas podemos falar, podemos ouvir o nosso hino, o nosso cântico, podemos vir na igreja tranquilamente. Mas agora, irmãos, eu fico pensando, irmãos, que a igreja desanima, que aqui nós falamos sobre ânimo, avivamento, para que nós venhamos a produzir cada vez mais e melhor para Cristo, para que nós venhamos a ter uma igreja no Brasil, no mundo, porque a missão da igreja é fazer missão, ou local, ou regional, ou nacional, ou mundial. Mas, irmãos, eu vejo assim, irmãos, como eu disse, pessoas desanimam por tão pouco. Agora eu olho a palavra de Deus e vejo Paulo dizendo o seguinte, e nunca desanimou. Eu tenho como, acho que depois de Cristo, acho que o maior reflexo para o cristão é o apóstolo Paulo, porque ele, enfim, se dedicou, não quis casar, não quis nada, não quis fazer nada. Ele disse assim, eu só quero me envolver com a obra de Cristo. A ponto de dizer uma coisa que eu acho que olha, tem que ter muita coragem, ou tem que estar muito envolvido, tem que ter muito sentimento. Assim, eu sinto, olha, a gente sente prazer de ir fazer uma viagem, de comer uma boa comida, de ir numa festa, de comprar uma roupa, de conseguir um bom emprego. Nós temos prazer em tantas coisas. Paulo falou assim, eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas perseguições. Paulo tinha prazer, irmãos, nas necessidades. Ora, imagina eu ter prazer na angústia, que um paradoxo, é contraditório eu ter prazer, eu estou angustiado, mas eu tenho prazer. Mas Paulo estava angustiado por causa do Evangelho.
Então, irmãos, se é por causa das coisas de Cristo, se é por estar envolvido com Cristo, se está te dando cansaço, se está te dando, olha, irmãos, não desanima, tenha prazer, façamos as coisas com prazer, tenhamos prazer em qualquer situação, porque nem chegamos ainda ao nível do Paulo, assim, eu tenho prazer na angústia, eu tenho prazer na necessidade, estou necessitado de tanta coisa aqui neste momento, mas eu ouvi um irmão pregar um tempo atrás, o irmão está aqui, que falou assim, que Paulo mesmo preso orava para os que estavam fora. Paulo não estava nem aí para a sua vida, seu corpo, nesse ponto, assim, olha, eu estou pronto para fazer o que der e vier, eu quero fazer pelo Evangelho. Eu quero estar avivado e dizer, vocês têm que ser fervorosos também, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Assim seremos uma igreja avivada. Seremos uma igreja cheia do Espírito Santo quando nós orarmos mais, jejuarmos mais, estudarmos mais a palavra de Deus. Sermos motivados, estamos com bom ânimo, mesmo diante das aflições, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia. Então, irmãos, ainda falando aqui, irmãos, o avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. Num estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samaria a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos levaram a mensagem a muitos outros lugares. Nosso Brasil é muito, muito extenso. Uruguaiana, irmãos, eu vejo aqui, a gente está falando sobre avivamento, mas eu vejo uma igreja abençoada. Eu enxergo uma igreja cheia de, sabe, a gente sente a presença de Deus aqui dentro, e glória a Deus por isto. Mas, irmãos, nosso estado aqui, há regiões difíceis de serem evangelizadas, onde o catolicismo, onde algumas colônias diferentes, colonizadas, irmãos, às vezes, olha, o evangelho não cresce, as pessoas são duras de coração. As pessoas são difíceis. Dizem que assim, mas a Bahia lá a Bahia é mais fácil de ser evangelizada e acho que tem mais. O Rio Grande do Sul, o gaúcho, é muito duro de coração. É difícil se dobrar, porque ele traz uma cultura católica, tem muita cultura de outras nacionalidades. Mas nós não desanimamos. Nós continuamos orando para que o Brasil, para que nosso Estado, que alcance o Evangelho, que chegue lá no pastor que trabalha lá em Canela, em Gramado, em Alegrete, e Itaqui, que lá Jesus opere também, além de eu estar aqui. Há uma necessidade não apenas local, eu tenho que me envolver na igreja local, eu tenho que orar pelos meus líderes locais, eu tenho que orar pelos obreiros locais, mas eu também tenho que perceber que eu posso, minha oração, ir mais longe, eu tenho que orar pelo meu Estado, eu tenho que orar, me motivar para orar pelo país, eu tenho que me motivar a orar pelo mundo. A lição vai falar aqui da Europa. Então, irmãos, há muitas razões para eu estar envolvido em oração e ter sentimento de missão, de estar avivado na obra de Deus, porque aí eu vou ter esse desejo, esse sentimento por ver a obra de Deus crescer. E eu vou estar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, irmãos, nós sabemos, irmãos, que nós podemos evangelizar com nossas vidas. E sabe, uma das coisas que está escrito assim, nisto o mundo saberá, é importante isso, nisto o mundo saberá que são meus discípulos, em amardes-vos uns aos outros. Não adianta eu orar, não adianta o mundo não vai saber se eu não amar o meu irmão. Por isso, irmãos, eu quero que, da minha parte, a gente é imperfeito, nós somos, mas entre nós, saiba que eu amo os irmãos e os irmãos me amam. Sei que há uma relação entre nós, não de parentesco, não humano. Não há uma relação de sanguínea, DNA, genética, mas o sangue que nos une, que corre em nosso mundo espiritual.
É o mesmo sangue, é o sangue de Cristo. Nós somos, por isso que nós somos irmãos. Por isso que a Bíblia, Deus tem 3 missões para a igreja, irmãos. Quando Jesus inaugurou a igreja, são 3 lições básicas para a igreja. Primeira, é adorar a Deus, reconhecer a Deus sobre todas as coisas. A segunda é amar os irmãos. A terceira é evangelizar. A primeira é amar a Deus. A segunda é amar o meu irmão. A terceira é evangelizar. Eu não posso inverter evangelizar se eu não amar o meu irmão. Não posso evangelizar se eu não amar a Deus. Então, primeira coisa, ame a Deus. Adore a Deus em cada culto. Seja grato a Ele mesmo nas dificuldades. Seja animado mesmo nas dificuldades. Sejam animados mesmo quando as coisas estão... Há uma oposição, há uma adversidade na tua vida. Adore a Deus. Continue amando o irmão, mesmo que o irmão falhe contigo. Mesmo que o irmão venha faltar, o irmão não me cumprimentou, o irmão falou mal de mim. Enfim, o que os irmãos quiserem pensar. Ame, porque é uma alma. A Bíblia manda amar e orar pelos vossos inimigos. Quanto mais é um irmão falho, quanto mais alguma coisa que possa acontecer. Aí nós vamos evangelizar, porque é amando uns aos outros, é que o mundo verá que somos discípulos de Cristo, diz a palavra de Deus. Aleluia. Então, irmãos, esta missão, ela precisa ser feita desta maneira, ela precisa dessas características, ela precisa desses requisitos. Aleluia, para nós podermos sair do nosso local, para nós irmos mais adiante no estado, orarmos. Irmãos, missões regionais atualmente, tópico 3 ali, do avivamento na missão da igreja local, nós passamos para a regional e vamos nas missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte, para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que haja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Aqui tem um pequeno tópico aqui, nesta revista que eu tenho aqui, do professor, que diz assim, nós fala sobre um homem, John Knox. Provavelmente ele era escocês, porque aqui... Sabe o que é a oração dele, irmão? Olha o sentimento que tinha um homem, dizia assim, dá-me o país. Ele pedia o país para Deus. Esse bravo campeão de Deus logrou alterar não apenas a política, como a própria história de seu país. Que segredo detinha Knox? Oração e confiança restrita na intervenção divina no curso natural dos negócios humanos. Nas caladas de sua aflição orava, Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Dá-me a Escócia, senão morrerei. Quantos nós podemos orar? Às vezes talvez eu não possa ir para Dom Pedrito, talvez eu não possa ir, mas eu posso orar assim, Senhor, dá-me Uruguaiana. Dá-me Uruguaiana. Olha este carnaval levando centenas de pessoas, vêm ali perdidos. Jovens destruindo suas vidas com álcool, drogas, prostituições. Nós devemos nos retirar nesse momento, claro, mas orar, irmãos. Senhor, dá-me Uruguaiana, muda algumas coisas. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Talvez nós oremos, mas ainda falta uma profundidade de sentimento de lágrimas. Quanto eu não derramar lágrimas, Senhor, eu não me conformo com este mundo. Dá-me Uruguaiana. Eu vejo que tem acho que é o inglês, eu não me lembro o nome desse grande missionário inglês também, ele era estudante, e ele orou muito tempo pela Inglaterra, e ele queria mudar a Inglaterra, e mudou a Inglaterra. Nós vamos chegar nos continentes, daqui a pouco na missão continental, e nós vemos, irmãozinho, que infelizmente, por uma igreja que talvez tenha faltado lá neles, na época deles, faltado o sentimento,
A Inglaterra ela foi uma das grandes evangelizadoras, a Europa toda, o velho continente todo foi evangelizado, foi muito cristão. Hoje, irmãos, está mergulhado num ateísmo, hoje está mergulhado num materialismo, onde, irmãos, a gente tem amigos que foram lá, que estiveram em Portugal, evangelizando em outros lugares, eu tenho algum parente meu que moram na Itália, irmãos, e é difícil, eu já vi até em reportagens, é difícil um europeu se converter a Cristo, porque a igreja falhou, a igreja da época deles falhou, deixou esmorecer, se envolveu com este mundo, e a Bíblia diz assim que nenhum soldado que é alistado se enreda com as coisas deste mundo, mas ele se compromete, ele está comprometido para agradar aquele que o alistou. Então nós fomos alistados para o exército de Deus, nós fomos alistados para sermos cristãos animados, avivados. Então nós não desenredamos com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo. Nós podemos ter alguma coisa aqui ou deixar de ter, mas isso não leva a nada, isso não tem valor nenhum. O que vale é o que está aqui dentro, é o meu sentimento. A Bíblia diz que um homem não é avaliado pela quantidade de bens que ele possui, status, títulos, essas coisas não tem valor nenhum para Deus. Mas o soldado que é regimentado para o exército de Cristo, ele não se enreda, tendo, não tendo, tendo dificuldade, tendo angústia, tendo felicidade, tendo tristeza. Ele não se enreda, ele está envolvido porque ele está animado com o mundo espiritual, ele está envolvido com o mundo vindouro, ele está envolvido com as promessas de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, irmãos, nós devemos orar e fazer aquilo que é necessário na vida presente, em prol da obra de Deus. Aleluia. O avivamento na missão da igreja local, já fui missões regionais. Tem o tópico 3, irmãos, indo para o tópico 3. Em Atos, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. A primeira igreja missionária, irmãos, foi em Antioquia. A igreja de Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, em Atos, capítulo 11, versículo 20 e 21. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, como vimos em lição anterior. Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Evangelização é decadência espiritual. Antes de entrar no último tópico, irmãos, eu tive um tempo sendo carregado das missões, e a gente lá, tem um irmão lá que a gente ajudava, também ajudava, ele era da Índia. E um colega meu, ele é desviado, ele era irmão deste missionário que estava lá. A Índia nem precisa falar muita coisa, que se falar índio não sabe que acho que é um dos países mais pobres espiritualmente que existe. As pessoas adoram rato, tudo que se move eles adoram, é deuses para ele. E o irmão, ele não podia falar de Cristo lá. O que ele podia fazer, a esposa dele, ele casou com uma indiana, a esposa dele eles se formaram enfermeiros, porque era a maneira de ajudar e chegar ao evangelho, porque lá era muita carência, era a forma de chegar, e é a forma que eles chegam, ele está lá ainda, pelo que eu sei, e para fazer coisas que eu nem vou falar no púlpito aqui, irmãos, que chega a ser até nojento, da maneira de viver. Lá que são com classes que se chama, tem várias classes de pessoas lá, e tem uma que são consideradas o resto lá, mas que faz parte do plano do Deus deles, dos deuses deles. Mas, enfim, as castas que se chamam. Mas é muito complicado, muito difícil, irmãos. Como eu falei, a Europa, a Índia, há países, a Coreia do Norte, há muitos países, irmãos, ainda que nem o Evangelho
que as pessoas são prisioneiras dos governos, prisioneiras de situações religiosas, prisioneiras do capitalismo. Mas a igreja daqui, do Brasil, ainda, e vamos orar para que isso continue, temos a liberdade de orar por eles e fazermos alguma coisa por nós aqui ainda, porque nós somos avivados. Eu quero e desejo que cada um de nós seja animados, irmãos, animados em qualquer situação da vida. Aleluia. Irmãos, aí, irmãos, acho que envolve cada um. Eu falei assim que no início eu citei a passagem dizendo assim, que Paulo se considerava inútil se fizesse só aquilo que lhe era proposto. Ele queria fazer muito mais. Então, irmãos, há uma necessidade do quê? Eu tenho que lutar contra, hoje, distrações tipo aplicativos. Existem distrações tipo várias redes sociais. Existem distrações na televisão. Existem distrações de diversas fontes. Há coisas que distraem o ser humano. E muitas vezes há necessidade, irmãos, de eu dizer. Se eu fazer uma pergunta, irmão, quanto tempo não jejua? Nem vou falar. Quantos minutos você ora por dia, irmãos? Misericórdia. Só que, irmãos, a necessidade hoje é cada um individual. Como eu falei assim, Deus chamou para a missão coletiva, mas a igreja para a missão coletiva e chamou para a missão individual. E eu acho que a missão individual ela é muito importante, porque ela vai fazer o coletivo se formar, ou vice-versa, um ajuda o outro. Mas, irmãos, é o momento de sairmos de uma chamada que se chama zona de conforto. Uma zona de conforto que é aquilo meu bem-estar. Eu digo assim, irmãos, que Paulo não deveis nada a ninguém, porque nós pagamos, irmãos, olha só, nós pagamos para o nosso corpo o conforto. Eu preciso de uma roupa nova, eu vou batalhar para comprar. O meu corpo exige, eu estou com vontade de comer um X, um cachorro-quente, eu estou a fim de comer um sorvete, um açaí. Nós vamos lá e pagamos pelo nosso corpo, pela nossa carne, aquilo que ela está pedindo. Nós pagamos. Mas espiritualmente, às vezes, uma necessidade de fazer um jejum, uma necessidade de fazer um propósito diante de Deus individual, de orar, orar e orar. Nós não conseguimos sair da zona de conforto. Eu quero disciplinar a minha vida para todos os dias ler a palavra, um versículo, 2, um capítulo, enfim, não sei. Mas sair da zona de conforto, às vezes ela tem um preço. Nós eu sempre digo que nós não podemos estar na média. Paulo não estava na média. Pior é se nós estamos abaixo da média. Ficar na média não é bom. O ideal é ficar acima da média. Então, irmãos, nós sair da zona de conforto é nós sair da média, digamos assim. É nós nos envolvermos muito mais e largarmos muitas coisas que nós pagamos para a nossa carne, nós pagamos para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. E pagar um preço, mesmo que seja cansativo, mas me envolver na obra, me enganjar na missão de orar, na missão de contribuir, na missão de fazer alguma coisa. Porque aí a igreja vai crescer. E a igreja vai sair da zona de conforto. Aleluia. Mas para nós sairmos da zona, há necessidade, primeira coisa, eu ter a necessidade, eu sentir a necessidade que eu tenho que orar, eu sentir a necessidade que eu tenho que clamar, eu tenho que ver, eu tenho que sentir e desejar ver o mundo liberto. Se eu não desejar ver a minha família liberta, se eu não desejar ver o meu vizinho liberto, se eu não desejar ver o meu colega de trabalho salvo, se eu não desejar ver essa uruguaiana salva, eu não saio da minha zona de conforto. Eu não posso parar para orar apenas, Senhor, é para mim e é para mim. Eu tenho que começar a orar, Senhor, é para ele, é para ela, é para o João, é para o Pedro, é para o Felipe, é para o Marcos. É para eles, ó Senhor, que eu quero orar. É por eles, ó Senhor, é por mim. Também, claro, mas é por ele. É para meu filho, é para o meu pai, é para o meu colega,
é para o meu vizinho, é pelos irmãos, é pelo desviado, é para aquele que está machucado, é pelo que ele está ferido. É pelos outros, muitas vezes, que nós temos que sentir a necessidade de nos estarmos avivados e orarmos. E aí nós vamos fazer uma missão, aí nós vamos realmente sermos missionários locais, regionais, mundiais, enfim, naquilo que Deus chamou. Aleluia. Jesus falou o seguinte, e é uma realidade: a seara é grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores são poucos. A mão de obra, Jesus estava falando assim, a mão de obra. Há muita coisa para fazer, mas falta mão de obra. Mas eu não tenho mão de obra para fazer, mas ele falou assim, peçam ao Pai do céu. Quantos pedem ao Pai do céu para que Deus envie mais trabalhadores? Às vezes nem isso nós pedimos. Nós saímos da zona de nós estamos tão confortáveis que nós não sentimos a necessidade de pedir ao Pai para enviar trabalhadores para a seara. Mas Jesus falou assim, peça, a seara é grande. Eu vejo, irmãos, eu já estou encerrando, que é 10h15, irmãos. Então, irmãos, eu vejo, irmãos, que Jesus falou assim, falta mão de obra para tanta coisa para ser feita. Eu vejo, irmãos, em Mateus, no capítulo 9, foi nessa situação que Jesus falou isso. Olha só, no capítulo 9 de Mateus, Jesus, numa passagem, ele cura um paralítico, nessa mesma passagem, numa trajetória. Olha quanta coisa fez. Jesus, ele, nessa mesma passagem, ele come, seguindo no capítulo, ele vai mais adiante, ele come com pecadores, ele é criticado ali pelos religiosos, os fariseus, ele está comendo com pecadores, aí ele fala assim, mas eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E nesse mesmo capítulo, irmão, ele continua. Um líder, nesse mesmo trajeto, um líder de uma sinagoga, tem a filha morta, e ele chega, vai lá e cura. Até criticam ele, porque ele disse, não, ela dorme. Criticam ele. Nesse mesmo capítulo, irmão, Jesus continua e ele se depara com uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos, com hemorragia. Cura a mulher. Nesse mesmo trajeto, irmãos, ele cura 2 cegos. Aí o povo chega e diz assim, disseram os judeus, nunca se viu nada parecido em Israel. Aí que ele diz assim, depois que os discípulos ele falou, é muita coisa para ser feita, é muita coisa para fazer. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que Deus levante trabalhadores cheios do Espírito Santo, trabalhadores cheios de ânimo, trabalhadores que queiram realmente sentir a necessidade, aleluia, dos outros. Porque aí nós vamos estar, irmãos, nosso coração avivados, sempre avivados, não importa o que aconteça, aleluia. Onde Jesus passava, curava, pregava, ensinava, diz que era ovelha sem pastor. Aleluia. Então, irmãos, que Deus venha a trazer, irmãos, no nosso coração, no nosso sentimento, conforme diz a lição, que é para o avivamento da igreja. A igreja tem que estar, o avivamento e a missão da igreja. Então, nós temos, a lição é estar avivados, para podermos fazer alguma coisa, estarmos avivados para fazermos missão. E a missão pode ser na tua família, a missão pode ser no teu bairro, a missão pode ser na tua empresa, a missão pode ser na tua rua, a missão pode ser com o teu vizinho, a missão pode ser, daqui a pouco ser chamado. É muita coisa para ser feita, mas para isso, nosso coração tem que ter o fervor de Cristo, o fervor, estar fervoroso. Sede fervorosos em oração, diz a palavra de Deus. Sede fervorosos, façam alguma coisa. Aleluia. Porque aí, irmãos, eu vou fazer uma pergunta só para encerrar, irmãos. O Jesus chegou numa ocasião, os discípulos não conseguiram realizar um determinado ato e chegaram e disseram, Senhor, por que a gente não fez isso? E ele fez. Aí Jesus falou assim, eu vou perguntar se isso, quem acha que isso é uma profecia? Jesus falou assim, por acaso, quando o Filho do Homem retornar, encontrará fé? Isso é uma profecia, irmãos? Quem acha que é uma profecia? Pode dizer, eu acho que é uma profecia, que ele está dizendo que vai ter pouca fé na terra. Não é uma profecia, porque é uma pergunta, ele faz uma pergunta, digamos assim, ele sabia, mas ele faz para a gente pensar.
vai ter muita coisa neste mundo. No século 21, vocês vão estar muito atarefados com tantas coisas, com tantos problemas. Vocês vão estar pensando em muitas coisinhas. E é uma pergunta. Eu acho que ele falou assim, ele quis dizer assim, ó, fiquem alerta. Pense no que eu estou dizendo, pense nessa pergunta. Ele falou que é uma possibilidade. Igrejas fecharam, países deixaram, porque as pessoas deixaram de orar. Pessoas deixaram de fazer, pessoas deixaram de produzir, pessoas deixaram de estar avivadas no seu coração, pessoas perderam o ânimo, ficaram desanimadas. Por isso, irmãos, não importa, como eu falei, se as expectativas não deram, aquilo que tu pensou que fosse de um jeito não deu, não importa. Continua a fazer. Continua a buscar a Deus. Porque aí a pergunta, se por acaso, quando o Filho do Homem retornar à terra, encontrará fé? Ele fez uma pergunta, ele não deu a resposta. Mas, irmãos, então, continuemos, irmãos, como igreja, orando uns pelos outros. Eu estarei passando, não sei se eu fazer uma oração antes de passar para o irmão. Vamos colocar de pé, irmãos. Esses assuntos, irmãos, são extensos e são detalhados e são coisas assim que a gente fosse fazer exemplos práticos, a gente ficaria muito tempo só fazendo exemplos, né? Então a gente tenta pegar um pouco, citar alguns versículos, fazer o link com alguma coisa relacionada ao que a gente está falando. Mas é tempo, irmãos, é tempo. Eu não crio muita expectativa com este mundo. Eu não creio, sabe, chega uma determinada fase da vida da gente que a gente começa a ficar mais pensativo e mais lúcido, digamos assim. A gente não é mais jovem, mas nós conseguimos ser mais maduros em algumas relações, em algumas coisas da vida. E a gente sabe que algumas coisas têm importância e outras não têm. Mas que a igreja, irmãos, de Uruguaiana, do século 21, sinta a necessidade, o ardor no coração, de sermos uma igreja avivada, orar pelos irmãos, orar pelo mundo que está perdido aí. Oremos a Deus, irmãos. Eu estarei passando logo após para o irmão, o pastor Argemiro. Querido Deus, eterno Pai, Jesus Cristo, que nós possamos, ó Pai Santo e Eterno, estarmos, ó Senhor, neste tempo presente, em meio a tantas coisas, a tantas, ó Pai Santo, provocações, a tantas seduções. Ó Senhor, mantermos, Pai Santo, nós alinhados nos trilhos, ó Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Pois que a nossa vida não consiste nas coisas materiais, nas coisas, Senhor, visíveis. Mas nós devemos atentar nas coisas invisíveis, porque essas são eternas, não nas materiais, porque são perecíveis. Aleluia, Pai Santo, e com o tempo elas passam. Ó Senhor, Pai, que o nosso tesouro, Senhor, esteja no céu, que o nosso coração esteja no céu. Aonde está o nosso tesouro? Ó Senhor Jesus Cristo, coloca, implanta em nosso coração, em nossa alma, em nossa vida, Senhor, verdadeiramente, Pai querido e santo, uma vontade, um ímpeto, aleluia, de sairmos, ó Senhor, cada dia mais, ó Senhor, nos voltarmos, ó Senhor, cada dia mais a mergulhar, ó Pai Santo, aleluia, nos rios do Teu Espírito Santo, sendo, Pai Santo, cheios do Teu Espírito, para divulgar, para falar, para clamar, ó Senhor, é o que eu te peço nesta manhã. Em nome de Jesus, abençoa cada obreiro, cada líder, cada dirigente, cada músico, cada cantor, cada alma, Senhor, que entrar aqui dentro desta igreja, seja transformada e sinta, aleluia, que o Senhor habita no nosso meio. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Quem tem Jesus